Olá, alunos e alunas! Então a gente está iniciando mais uma aula de História. Eu sou a professora Cibele, aula 12. A nossa aula de hoje é de retomada de conteúdo. O que significa isso? Que a gente vai fazer uma revisão de um conteúdo que vocês já estudaram nas aulas online. Então vamos para o começo da nossa aula, né, que a gente tem que ter um norte. Então vamos ver os objetivos de aula. Então, qual que seria o objetivo da nossa aula de hoje, que a gente vai ver a Europa medieval e a parte da cultura? Tá? Explicar o significado de modernidade e suas lógicas de inclusão e exclusão com base em uma concepção europeia. Então a gente tem que pensar aqui que a concepção que a gente vai ver de mundo é europeia, né? Que a gente vai se fixar aqui ainda no período medieval, que começa lá no século V e vai até o século XV. É claro que a gente tem algumas divergências entre historiadores. Tem historiadores que dizem que a Idade Média vai até o século XVII. Que é chamada de Longa Idade Média. Então a gente vai entender um pouco como funcionava a cultura nesse período de espaço de tempo aí que a gente vai ver. Compreender a cultura e o legado cultural da Idade Média. Então, o que a Idade Média nos relegou? Então a gente vai entender um pouco quais foram, né, as coisas que a Idade Média deixou pra gente, tipo, na parte da cultura, literatura, a música, pintura, né? O que foi descoberto na Idade Média, o que foi criado na Idade Média. Tem várias coisas que surgiram no período medieval e que são utilizados até os dias de hoje por nós. Então a gente vai ver um pouquinho disso também. Aqui a gente tem vários logos, né, de várias universidades do estado do Paraná. Por que isso? Porque a universidade é uma criação medieval. Então a gente vai ver as universidades, como elas surgiram, qual era a forma de ensino que tinha nessas universidades e o que elas deixaram para nós contemporâneos. Então a gente tem várias aqui, né? Universidade da Fronteira Sul, a UFPR, né, que é a única universidade federal que a gente tem, é uma que é a do Paraná. Daí a gente tem as estaduais e tem o Instituto Tecnológico Federal, que daí só tem cursos, né, na área técnica. Daí a gente tem a Unicentro, Unispar, Unioeste, né, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, de Londrina, né, de Maringá, a Universidade Federal de Integração Latino-Americana, né, que faz uma integração entre Brasil, Paraguai e Uruguai. Então a gente faz um eixo ali, tanto de estudantes quanto de professores, e troca de informações científicas, né, a nível mundial, a nível americano. Então, aí é para vocês terem uma noção que a gente tem várias opções de instituições públicas de ensino para você, aluno. É claro que aqui vocês ainda estão no 7º ano, né? Mas eu sei que muitos de vocês já pensam, eu quero fazer medicina, eu quero fazer direito, engenharia, eu quero ser professor. Quer dizer, vários alunos já têm suas escolhas pré-determinadas. Então é bom que vocês tenham uma noção que a gente tem várias instituições aqui no Paraná, de alto nível, de reconhecimento até internacional, como é o caso da UFPR, que é uma das universidades mais antigas do Brasil e tem um legado, né, intelectual grandíssimo. Então dá para você se espelhar e pensar aí para frente nos estudos. Tá? E agora aqui, né, um pouco da nossa problematização da aula de hoje. Como eu falei para vocês, né, o período medieval de Idade das Trevas não tem nada. É uma idade de grande produção intelectual científica. O livro surgiu na Idade Média. O livro como a gente conhece. Né? O que a gente tinha antes do período medieval? O codex. Codex eram rolos, né, de escritos, manuscritos, né, onde a pessoa colocava a história do seu povo, a história da sua cidade, a história de algum ícone da sociedade, né, de alguma pessoa importante para eles. Então eram os codex. Agora a gente vai ter no período medieval os livros, né, que são produções manuais, artesanais. Então como é que era feito o livro na Idade Média? 1 a 1. E eles eram copilados pelos copiadores. Então, eram monges, geralmente, né? Eles faziam a compilação de um livro passando para o outro livro. Então, era um trabalho minucioso, extremamente árduo. Por isso que o livro não era acessível para todo mundo no período medieval. Então, o livro ele era restrito ao universo dos clérigos, da igreja. Né? Nem os reis costumavam ler livros. Por quê? Porque a gente tinha uma sociedade iletrada, quer dizer, de pessoas analfabetas. Tá? Então aqui, ó, a literatura, a música, a pintura, a arquitetura, o que a cultura medieval nos relegou? O que ela deixou para a gente, para os contemporâneos?
Qual a importância das mudanças ocorridas na Idade Média para a formação da Europa medieval? Então é isso que a gente vai buscar responder ao longo da nossa aula de hoje. Daí, relembrando, né? Entre os séculos V ao XV, vivemos, né, o que os historiadores convencionam chamar de Idade Média. A gente sabe, né, que a gente tem pré-história, antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, que é a idade que a gente está hoje, tá? Aqui a gente vai se focalizar na Idade Média, que é do século V ao século XV, tá? Tinha como características básicas o período medieval pouca mobilidade social, porque a gente tem uma sociedade dividida em estamentos, né? A gente tem lá clero, nobreza e restante da população, né? Diferentemente do antigo regime da França, onde se tem um monarca absolutista, esse período que a gente está falando aqui, não existiam monarcas absolutistas ainda, tá? Mas a gente tinha uma sociedade tripartida. Para quem quiser aprofundar os estudos, eu posso dizer para vocês que acho que o melhor livro que se tem sobre uma sociedade tripartida é Mark Bloch, né? O feudalismo ou a sociedade feudal. É muito bom. É uma leitura um pouco pesada para vocês do 7º ano, mas vocês podem abstrair muita coisa interessante dessa obra, tá? A gente vai ter também o teocentrismo, né? O Deus é o centro de tudo, então quase tudo que é produzido no período medieval diz respeito à religião. Tá? Então a gente vai encontrar pouquíssima coisa que não está vinculada a questões religiosas. Sistema econômico baseado na terra, que é o feudo, que vocês já devem ter estudado, que é o sistema de feudalismo. Sociedade tripartida, clero, nobreza e restante da população. Aqui a gente tem, né, uma pintura do século XIII, a autora é desconhecida, onde mostra as 3 ordens. Então aqui a gente tem o camponês, ele está com uma pá na mão, um cavaleiro, que representa a nobreza, e um monge, né, que vai representar o clero. Clero, nobreza e restante da população. Então, as 3 ordens representadas aqui para vocês. Aqui a Idade Média, né? Você já imaginou como seria o mundo sem os óculos? Né? Sem as universidades que acumulam e produzem conhecimento? Sem os garfos que nos ajudam a comer? Sem os vidros das janelas das casas que nos permite clarear os ambientes? Tudo isso daqui é produção da Idade Média. Então, a Idade Média foi extremamente produtiva, tá? O livro também foi uma invenção medieval, né? Não podemos pensar a Idade Média como Idade das Trevas, mas sim como idade de crescimento intelectual e artístico como nunca vimos antes. É na Idade Média que se tem o pré-renascimento, que vai culminar na Idade Moderna. A Idade Média nos relegou o saber, o conhecimento, a ciência, as artes sacralizadas pela religião. Agora a gente vai para a nossa primeira atividade do dia de hoje. A atividade consiste em vocês olharem as sentenças e colocarem V para verdadeira, F para falsa. E a gente já volta na sequência com a correção.
Então, vamos à correção da atividade 1. Como eu falei para vocês, né, vocês tinham que ver se a sentença era verdadeira ou falsa. Então, aqui, ó, na Idade Média havia uma sociedade extremamente industrializada? Falso, não existia, né? O trabalho era artesanal no período medieval. A Idade Média foi um período de grandes transformações na sociedade europeia? Verdadeiro. Teve várias, né? Eu não falei da invenção do óculos, vidro, né? Livro, as universidades, então extremamente produtiva. A Idade Média foi mesmo um período de trevas e nada de novo surgiu? É falso, né? Como eu falei na sentença anterior, surgiram várias criações dos homens medievais, né? Então o homem estava em constante produção intelectual e artística. A próxima sentença. A Idade Média nos relegou o saber, o conhecimento, a ciência e as artes sacralizadas pela religião? Sim. Como eu falei, a gente está numa sociedade, no período medieval, que ela é extremamente ligada às questões religiosas, né? O teocentrismo dita o ritmo de vida do homem. O homem vive no ritmo da religião, quer dizer, um ritmo sacralizado. Próxima sentença. A sociedade medieval só possuía uma classe, a nobreza? Errado, né? A sociedade medieval, ela era tripartida. Então, a gente tinha o clero, a nobreza e o restante da população. Próxima sentença. O livro também foi uma invenção medieval? Sim, o livro foi uma criação medieval, né? Então, o livro surge como uma possibilidade de perpetuar o conhecimento, principalmente dentro dos monastérios. O que acontecia no monastério no período medieval, onde ficavam lá os monges? Eles tinham que ensinar os monges que ingressavam nesse monastério. Então, eles precisavam dos livros para que eles pudessem fazer os seus estudos. O livro mais comum na Idade Média, o mais conhecido é a Bíblia, com certeza, mas o mais comum é o livro das horas, que é um livrinho devocional, onde a pessoa faz a devoção ao seu santo de preferência. Então, todo monge e as pessoas letradas tinham um livrinho de cabeceira, que era o livro das horas. Mais para frente a gente vai ver como esses livros eram produzidos. Atividade 2. Atividade 2 também é uma atividade bem básica aí para vocês, é quase um quiz, né? Vocês têm que escolher qual é a alternativa correta. Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta com a correção.
Então, vamos à correção da atividade 2. Como eu falei para vocês, né, alunos e alunas, vocês tinham que escolher uma das sentenças como a correta. E a resposta correta é a letra D. Sobre a Idade Média, é correto afirmar que a sociedade medieval era tripartida. Então, quer dizer, existiam basicamente 3 grupos ou 3 ordens sociais, né? E essas ordens, elas não tinham mobilidade de uma para outra. A mobilidade social no período medieval era quase nula, mas não era nula. Por quê? Porque ingressava dentro do clero pessoas do campesinato, por exemplo. E eles ingressavam e eles podiam até alcançar uma certa hierarquia dentro da igreja. Então, há uma mobilidade. Né? Então, há uma mobilidade, mas não era comum. Na época das cruzadas, então, a gente vai ter uma mudança maior social. Por quê? Porque tem burgueses que vão ir para as cruzadas, comprar o seu cavalo, comprar a sua armadura e se armar. Então, há uma passagem desse burguês que vai ingressar dentro dessa nobreza. Então, a gente tem aí algumas mudanças sociais, mas não é uma regra, tá? É uma exceção. Aqui, o conhecimento e a arte. Qual é a importância do conhecimento e da arte no período medieval? Então, agora a gente vai ver aqui, né, uma citação que é do Boulos, né, que faz parte do livro didático de vocês. Eu sei que não é todos os alunos que têm o livro didático, mas essa citação é do livro didático de vocês. Então, quando retomar as aulas, né, presenciais, vocês vão poder ver lá, a professora trabalhou isso aqui. Realmente, então tá aqui, ó. O revigoramento do comércio e das cidades ocorrido a partir do século IX impulsionou o conhecimento e a arte. Então, né, as mudanças que ocorrem dentro da sociedade medieval, elas têm um impacto direto na produção artística e cultural. Então, se ocorre lá no campo, né, tecnologias que revolucionam a produção de alimentos, a gente vai ter também o êxodo rural, a saída das pessoas em direção às cidades. E isso tem um impacto direto na produção artística e cultural. A importância do cálculo para a burguesia, então, a burguesia vê que tem a necessidade de ter uma formação melhor na matemática, então eles têm que buscar as escolas. E quais escolas a gente tinha no período medieval antes das universidades? As escolas dominicais ou as escolas monásticas. As monásticas só para membros da igreja e as dominicais destinadas às crianças. Mas eles não tinham a intenção de alfabetizar essas crianças, mas eles tinham a intenção de doutrinar essas crianças, quer dizer, ensinar a religião, ensinar você a ser um bom cristão, ensinar essa criança a aceitar essa sociedade tripartida como um desígnio de Deus. Então, a partir do momento que você concilia sociedade, economia e política com religião, você doutrina as pessoas. Por quê? Porque as pessoas são obrigadas a seguir uma norma de conduta para alcançar a salvação. E era assim na Idade Média. E assim eles acabavam dominando um grupo que era bem maior que a nobreza e o clero, que era o restante da população, a essa doutrinação, tá? E o aumento das trocas culturais entre as pessoas de diferentes regiões, que são as feiras, que a gente também vai ver hoje. Tudo isso favoreceu o avanço da ciência e a criação das universidades. Então, aqui a gente tem uma iluminura, né? A iluminura, geralmente, ela era feita no canto de livros. Então, os livros medievais, eles eram extremamente trabalhados. Fora a parte que você hoje, por exemplo, você pega um livro, o livro tem lá toda a parte do escrito, né? Geralmente, ele não tem desenho na sua borda. No período medieval, eles tinham desenhos nas bordas. E esses desenhos eram relacionados com o texto do livro, tá? O que tornava a leitura muito mais agradável para a população medieval, e para aquela pessoa que não sabia ler, ela via as imagenzinhas e ela imaginava o que estava escrito no corpo do texto. Era assim que funcionava. Então, essa daqui é uma iluminura do século XIV, né, que mostra um cientista, né, um astrônomo, inventando o relógio astronômico mecânico. Então, ele está mexendo, a ciência, o castelo. Então, vocês imaginem aí essa iluminura. Tá? A universidade. Os avanços ocorridos na Idade Média acabaram impulsionando o homem para a busca de conhecimento. Então, o homem tinha que ter um local para buscar o conhecimento e para aumentar o seu potencial artístico e cultural. É assim que surgem as universidades. Primeiramente, elas surgem como associações de mestres ou de alunos ou de doutores e, posteriormente, ela se torna a instituição como a gente conhece hoje.
né, onde você tem o mestre ou o doutor ensinando os seus acadêmicos. Então as pessoas vão lá para adquirir conhecimento e conseguir um certificado em determinado ramo da ciência. Tá? Então a universidade foi uma criação medieval, no começo elas eram associações, como eu expliquei para vocês, foram criadas com a intenção de ampliar os conhecimentos das pessoas que as procuravam. Tá? Aqui a gente tem uma imagem, uma iluminura também, né? Como eu falei, essas iluminuras, elas eram contidas nos livros, o que é interessantíssimo. Imagine você abrir um livro e lá na parte, no canto inferior ou superior do livro, você tem uma imagem tão linda como essa. Imagine como isso atraía um homem medieval, que não tinha televisão, que não tinha internet e que não tinha nada dos recursos tecnológicos que a gente tem hoje. Então imagine como isso atraía as pessoas. E imagine quanto um livro custava. Era extremamente caro, tá? Então aqui a gente tem uma reunião de doutores, a gente pode ver a configuração dos indivíduos na cena. Aqui o doutor, posição mais alta, os seus auxiliares um pouco abaixo, os alunos, posição inferior. Por quê? Porque eles são inferior em relação ao seu mestre. Tá? Então tudo isso aí a gente também vai compreendendo. Aqui uma escola monástica, como eu falei para vocês, que era para os monges, então aqui tem 3 monges e aqui representado um mestre. No caso, esse mestre ele tem uma auréola porque ele diz referência a algum santo, tá? Então a imagem de uma escola monástica, que também surgiram na Idade Média, as monásticas e as dominicais. Agora a gente vai para a atividade 3. A atividade 3 consiste que vocês vão copiar as 3 alternativas no caderninho, daí na sequência eu vou colocar o texto para vocês, vou dar um tempo para realizar a leitura do texto e a gente vem na correção na sequência também.
Então vamos à correção da nossa atividade 3. Como eu falei para vocês tiveram um tempinho para copiar as questões, leram o texto, responderam e agora a gente vai fazer a correção juntos. Tá? Segundo o texto, quais áreas eram as áreas de atuação das universidades? Geralmente se dividiam em faculdades, né, que podiam chegar a um máximo de 5 artes, né, que são as artes liberais, teologia, medicina, direito civil e direito econômico. Então esses foram os primeiros cursos que essas instituições de ensino superior ministravam no período medieval. É claro que com o passar das décadas, dos séculos, foram ingressando dentro do currículo outros cursos. E hoje a gente tem uma diversidade enorme de cursos ao seu dispor, né, para quem pretende fazer um curso superior. Tá? Mas no período, as universidades basicamente tinham essa relação aqui de cursos. E a teologia era um dos cursos mais procurados. Tá? Por quê? Porque ela estava relacionada às questões religiosas, que era o que pautava o período medieval. E era a única chance que o aluno tinha de ter contato direto com a patrística. Né? Então o aluno só poderia ver os santos padres, que são aqueles que fizeram glosas no Antigo e Velho Testamento, se eles ingressassem no curso de teologia. Então, era um momento único para um estudante. Então, muitos acabavam optando pela teologia, porque a medicina, no período medieval, era muito restrito. Não se fazia abertura de cadáveres. Então, você não fazia, para ver a anatomia do corpo, você trabalhava com bonecos e suposições de onde seria determinado órgão. Por quê? Porque a igreja condenava a profanação de mortos, então não podia manipular o corpo, né, de uma pessoa que faleceu. Então não existia nem autópsia. A pessoa morria, simplesmente morreu dormindo, estava com tosse, provavelmente era uma pneumonia, entendeu? Era assim. Não tinha-se certeza da causa morte. Aqui, qual é a importância das universidades hoje? Então, atualmente, as universidades atuam fortalecendo o pensamento científico e auxiliando a sociedade em 3 áreas. Né? É claro que você, aluno, como é uma resposta quase pessoal, você poderia colocar outras coisas, tá? Então, essa daqui é uma opinião da professora, mas não significa que você também não pode compartilhar da mesma opinião que a minha, tá? Ensino. A área responsável pelo ensino aos alunos em sala de aula e laboratórios, exemplos, cursos de graduação. Pesquisa. A área responsável por desenvolver novos conhecimentos, como estudos sobre o Covid, que é uma doença que a gente tem agora na atualidade, né? E outras doenças. Extensão. Né? Relação e auxílio à comunidade com atendimentos gratuitos. Exemplo, hospitais universitários, né? Que quase toda grande instituição de ensino tem. Então, você tem em cada cidade polo ou central, por exemplo, Maringá, Londrina, Curitiba, os hospitais universitários que fazem um atendimento público às pessoas. Tá? Atividade 3, né? A questão 3. Você tem vontade de seguir ou fazer algum curso em uma universidade? Que profissão você gostaria de ter no futuro? Conhece alguém que fez faculdade? Então é pessoal, então você pode fazer uma pesquisinha aí com os seus parentes, né, com as pessoas que estão dentro do seu convívio aí da sua casa, porque a gente tem que manter o isolamento social, né, então não é para você sair batendo de porta em porta e falar, estou fazendo uma pesquisa para a história. Não, nada disso. Você pergunta para o seu pai, para sua mãe, né, se você tem um irmão mais velho, daí você pensa no seu futuro, o que você quer ser quando crescer? Né? Você deve ter algum sonho, alguma ideia do que você quer ser. Então, essa daí é pessoal para vocês. Atividade 4. Então, a atividade 4 é sobre o item incorreto. Então, vocês vão ver qual das alternativas não está certa. E a gente já volta com a correção.
Então vamos à correção da atividade 4. Então você, aluno e aluna, tinha que escolher o item incorreto. Então é incorreto afirmar, letra C. A educação na Idade Média estava disponível para todos independentemente da classe social? Não. Né? Só quem tinha acesso a uma educação eram membros da igreja, e isso a gente pode separar que o baixo clero não tinha. Quase todo o baixo clero que compunha a igreja na Idade Média era analfabeto. Então quem que tinha acesso ao ensino dentro da igreja? Alto clero e médio clero. E a nobreza. E quando eu digo a nobreza, é os membros da corte do rei. O restante da nobreza também era iletrado. E o restante da população? A gente vai ter casos na história de camponeses que eram letrados, mas são exceções e não regras. E a gente vai ter a burguesia, que como eles trabalhavam com comércio, tinha necessidade de um certo letramento. Daí aqui, o ensino nas universidades. Como eu falei para vocês, o ensino inicialmente era destinado a membros da igreja, né? Aqui a gente tem a Universidade de Bolonha, fundada em 1088, é a mais antiga instituição de ensino superior do mundo. Tá? Hoje ela ainda está em funcionamento, em pleno funcionamento, e ela é um símbolo na Europa de ensino. Tá, e de qualidade de ensino. É claro que hoje a gente tem outras universidades, né, como a de Oxford, que fazem frente à de Bolonha. Né? A gente tem a Universidade do Porto, então a gente vai ter N instituições de ensino dentro da Europa. Mas essa daqui foi a primeira. E ela é sempre vinculada, né, a uma basílica ou uma cátedra. Então todas as instituições de ensino superior que surgiram na Idade Média, elas estavam, né, anexas a alguma coisa, alguma construção religiosa, catedral, basílica, né? Então ela sempre era feita do lado. Por quê? Porque geralmente os mestres e doutores eram clérigos. Tá? A capela de Sorbonne, né? Hoje a Universidade de Sorbonne, a Universidade de Paris, se eu não me engano, ela está dividida em 13. Então houve uma divisão ao longo da história. Mas inicialmente ela era uma única. Depois, com o tempo, ela se dividiu em mais instituições de ensino. Tá? E ela vai estar vinculada à Catedral de Notre Dame. Depois foram fundadas várias outras instituições de ensino superior. Oxford, Cambridge, Paris e Montpellier, Salamanca, Coimbra, então em vários locais aí da Europa. Então a universidade geralmente ela era formada por 4 faculdades, arte, medicina, direito e teologia, que eram um dos principais cursos no período medieval. Hoje a teologia já não atrai tanto assim. E esse mapa aqui é um mapa de 1923 do William Robert Shepard, aonde ele faz um levantamento das instituições que surgiram no período medieval. Então ele pega do século XII, onde surge século XI, 1088, a primeira, né? Até o século XV. Então todos esses nomes sublinhadinhos aqui são instituições de ensino superior. Então, para você ter uma noção de quantas universidades surgiram no período medieval. Por isso que jamais a gente pode dizer que o período medieval é um período de trevas, não é. De tremendo conhecimento e profusão desse conhecimento. Tá? A música também teve mudanças no período medieval, principalmente a criação de instrumentos. Né? A flauta transversal do século XI, o alaúde medieval de corda do século VI, né? E outros. Isso possibilitou mais harmonia e mais organização nas músicas sacras. Aqui a gente tem uma pintura do Caravaggio, que é, né, um artista renascentista, né, aonde ele põe aqui um alaúde na mão de um dos meninos, Os Músicos, é o nome do quadro dele, é uma pintura de óleo sobre tela, né, então vocês já podem lembrar um pouco do Renascimento que a gente estudou, né, alunos do 7º ano. Vamos relembrar, olha as figuras, os rostos, muita expressão. Isso é uma característica marcante na pintura renascentista. Então a gente já faz aí um remember aí para vocês. A literatura medieval é extremamente vasta, né? A gente vai ter poesia, crônica, a geografia. Para quem não sabe o que é a geografia, é uma biografia de santo. Né? Em vez de ser uma biografia de uma pessoa ilustre da sociedade, que é biografia, é a geografia, agio, santo. Tá? Romances de cavalaria e até textos sacros, como os livros das horas, né? Que é devocional, né? Que é de devoção ao seu santo de preferência. Aqui a gente tem uma página de um livro das horas. Olha a riqueza de detalhes. Isso aqui era um livro medieval, o livro das horas, que era um dos mais comuns no período medieval.
né? Então era muito comum um abade, um cardeal, um bispo, um rei, uma princesa ter esse livrinho de cabeceira, porque ele é um livrinho de bolso pequeno. E olha a riqueza de detalhes desse livro, né? Então é uma coisa impressionante, a gente não encontra esse tipo de livro hoje para comprar, né? E sem contar que era uma produção manual, era feito um a um, né? Por um monge, por um escriba, um a um, tá? E ele continha o quê? Salmos, orações e textos sacros. Então ele era um livro religioso. Agora vamos para a atividade 5. Atividade 5, você, aluno, aluna, vai ter que pegar a alternativa incorreta e corrigir. A gente já volta na sequência com a resposta. Então, vamos à correção da atividade 5. Então, eu falei para vocês que vocês tinham que escolher a alternativa incorreta
e corrigir. E a incorreta é a letra A. As universidades na Idade Média não eram consideradas centro de conhecimento e saber. É justamente o contrário, né? Elas eram centros de conhecimento e saber. Elas promulgavam ou divulgavam o conhecimento entre os membros da instituição e fora da instituição. E como ela tinha, né, uma roupagem mais sacralizada no começo, ela também divulgava a própria igreja para a comunidade. Então elas acabaram sim sendo centros de referência no período medieval. Atividade 6. Sobre o que vimos até agora nessa aula de cultura medieval, o que é correto afirmar? Então vocês têm 4 sentenças, vocês vão escolher uma e a gente já volta na sequência com a correção. Vamos à correção da atividade 6. Então, vocês tinham que ver qual era o item correto entre A, B, C e D. E a correta é a letra B. O surgimento de novos instrumentos, como a flauta transversal, que é do século XI, e o alaúde medieval de corda, que é do século VI, entre outros. Então, a gente vai ter várias descobertas e várias criações durante o período medieval. Agora, a gente chega na reta final da aula de hoje, né? A gente vai ter mais uma aula de retomada sobre a Europa medieval, só que daí a gente vai ver a política e a economia na aula 13. Tá? Então, na aula de hoje, a gente viu um pouco sobre a cultura medieval, compreendemos melhor a importância da educação para o homem medieval e o que isso ocasionou, que é o surgimento das universidades. Aqui tem uma indicação bibliográfica para vocês, né? 3 autores aí para quem quiser, né, aprofundar os conhecimentos. E a gente se vê na aula 13 de História.